Meus amigos, a gente, primeiramente, perdoe se eu tiver rouco, tá? Hoje eu gritei aqui, o que eu xinguei o Gustavo Henrique. Mas assim, meus amigos, hoje a gente pariu esse empate, tá? O Santos hoje não merecia ter empatado e ainda bem que a gente conseguiu, óbvio, mas preocupante. Atuação preocupante do Santos hoje. Uma Vila Belmiro lotada, uma Vila Belmiro impaciente até, porque logo cedo já tinham vaias, né, por erros individuais dos mesmos jogadores, inclusive, né? E aí, assim, o Neymar, eu vi até no Twitter rapidamente que o Neymar pediu paciência, né? Tipo, xinga depois e tal. E até acabou o jogo aplaudido o time, saiu vaiado no primeiro tempo, mas saiu no final aplaudido. Mas assim, a torcida eu acho que vai ter que ter um pouquinho mais de paciência esse ano, só que ao mesmo tempo o Gabigol saindo aplaudido agora no momento. Só que assim, também não dá para continuar com erros repetidos dos mesmos jogadores que já mostraram que não tem condição de serem titulares. Eu até falo aqui já algumas vezes, já falei algumas vezes, que eu acho que o Zé Ivaldo não é um zagueiro horroroso. Mas esses dois últimos jogos têm deixado aí, estão depondo contra ele, né? Eu acho que é um cara que você pode ter como opção no elenco. Não para ser titular absoluto, isso jamais. E infelizmente é o que tem acontecido, né? Não é pegar para Cristo nem nada, porque eu até acho que ele melhora razoavelmente no segundo tempo, mas o primeiro tempo dele é lamentável, é tenebroso, ele faz um pênalti ridículo, ele falha no gol. Outro pênalti ridículo, né? Porque contra o Guarani ele também já tinha feito. Lá o Brasão salvou, hoje o Yuri Alberto bateu para fora, mas depois, lance seguinte, né? Ele falha também, assim como o Schmidt, que foi outro que fez uma partida péssima, e eu sigo batendo na tecla. Todo jogo que a gente enfrentar times um pouquinho mais físicos, e o Corinthians nem é tanto aqui, o Dorival colocou o meio de campo com 5 jogadores, né, praticamente, e meninos, né, dentre esses jogadores, Carídio, Matheus Pereira, né, recém-chegado do Fortaleza, o Bidon, que foi outro, acho que foi o André entrou depois, não sei, enfim, mas eu sigo batendo na tecla, times mais físicos o Schmidt não consegue jogar. Só que aí, a gente olha pro banco e quem tinha como opção? O Zé Rafael, que entrou mais ou menos, tá? Um pouquinho melhor que nos últimos jogos, mas nada demais. E só. Rincon, não acho que tem condição mais de jogar. Gustavinho sofreu lesão. Cadê o outro volante? A diretoria diagnosticou que precisava no volante no final do ano passado e até agora não trouxeram. Então fica difícil, né? Eu acho que hoje foi um jogo muito ruim de todo mundo, tá? Dos titulares assim. Os reservas até um ou outro. Vou falar jogador a jogador, claro, mas o Voivoda também hoje para mim fez escolhas bem ruins, tá? Mas o que fica para mim é o recado que a torcida entoou no final do jogo, né? Diretoria presta atenção e queremos jogador, porque falta jogador para esse elenco. Faltam opções confiáveis, faltam peças que você possa olhar para o banco, trocar a mão aqui, e pensar, cara, esse aqui pode ajudar. Faltam muitas peças assim. O Lautaro, por exemplo, ser a sua primeira opção, não foi a primeira, né? Que foi o Gabriel Menino que entra primeiro, mas ser a sua primeira opção do segundo tempo, vai, o menino entra no intervalo. Já mostra como a coisa tá feia. E ele nem entrou tão mal, tá? Mas já mostra como a coisa tá feia. Enfim, acho que a escolha do Voivoda hoje por o Santos vai a campo, né? Pra melhor dizer a escalação, né? Brazão, Igor Vinícius, Zé Ivaldo, Adonis e Vinícius Lira, o Ilharão, João Schmidt e Roleiser, Barreal, Tassiano e Gabigol. Roleiser meio que pela direita, né? Aliás, o Barreal pela direita, o Tassiano pela esquerda, o Roleiser um pouco mais livre. E o Gabriel como centroavante, claro. Depois da parada técnica, né, para água, o Voivoda até troca, passa o Barreal para a esquerda, porque o lado esquerdo do Santos estava com buraco, o Tassiano não conseguia acompanhar, o Vinícius Lira ficava com 2 contra 1 toda hora. E aí ele passou o Tassiano mais próximo do Gabigol, o Roleiser para a direita, o Barreal pela esquerda. Não acho que melhorou o desempenho ofensivo. O Santos até cria uma bola ou outra, uma que o Roleiser cruza, outra que o Arão o Arão lança, eu acho, enfim. Nada demais, mas até vejam o que eu falei depois da pausa técnica, parada técnica não, né? Parada para água. Porque antes disso foi um amasso. O Corinthians poderia ter feito mais. O Corinthians e nem fez um grande jogo, mas chegou muitas mais vezes. O pênalti é uma jogada que o Santos está, acho que
Não é depois de um escanteio, eu acho, né? Mas enfim, o Roleiser erra um passe, o Zé Ivaldo não mata a jogada na lateral, não consegue alcançar o Yuri Alberto, o Yuri dá um drible absurdo no João Schmidt, absurdo do João Schmidt ter tomado, tá? O Schmidt não ia pegar nunca e o Zé Ivaldo ainda faz um pênalti muito, muito besta. E aí, ainda bem, o Yuri cobra para fora, mas depois, o lance seguinte também, o Brasão espalma uma bola, o Zé vai pegar, não ganha, o Schmidt também passa por ela seco, e aí eu até achei que o Brasão estava mal posicionado quando o Yuri bate de esquerda e faz 1-0, mas é impressionante como em 5 minutos o Zé Ivaldo e o João Schmidt fizeram 3 cagadas seguidas, né? Tanto que o Zé começou a ser vaiado, o Schmidt mais ou menos, o Zé mais, mas assim, aí é o que eu falei, é difícil, a torcida acho que tem que ter um pouquinho mais de paciência, mas assim, como é que tu vai também pedir pra uma torcida que vê o cara errando em sequência, e desde o ano passado, porque eu não vou falar que não, porque é mentira, né? Eu falei aqui, o Zé Ivaldo terminou o ano bem, só que eu também falei, ele terminar o ano como o nosso melhor zagueiro é preocupante pra caramba. E tá aí. Fez cagada de novo hoje. E aí, cara, a torcida vai é porque perde a paciência, né? E é complicado. Enfim, mas o Santos vai pro intervalo com esse 1-0, também criou pouco depois do gol, até chega um pouquinho mais vezes, né? Mas o Hugo nem fez nenhuma defesa nem nada. Teve uma cabeçada do Roleiser, uma outra do Tassiano, enfim, nada demais. Chute do Gabriel pra fora. E aí, cara, quando a gente volta pro segundo tempo, o Vojvoda tira o João Schmidt, que realmente fazia um jogo horroroso, põe o Gabriel Menino, mas não muda a estrutura, né? Depois de 10 minutos, talvez, ele tira o Tassiano, põe o Lautaro vai para a esquerda, o Barreal cai mais pela direita, e aí o Roleiser mais livre, e o time melhora um pouquinho por isso, mas não muito. Eu deveria ter anotado, até porque eu esqueci as outras trocas depois, eu sei que sai Roleiser, sai João Schmidt já tinha saído, sai o Barreal mais pro final do jogo pra entrada do Miguelito, que mais uma vez entrou bem, sai o Igor Vinícius, nossa, que partida horrorosa do Igor Vinícius também, o Gabriel Menino acaba indo fazer a lateral direita, né, e Zé e Arão fazem os volantes, o Barreal vira armador, depois o Miguelito, enfim. Robinho Júnior entrou também, entraram o Robinho Júnior, Lautaro, Gabriel Menino, Miguelito, eu tô esquecendo de alguém, cara. O Zé Rafael, falei os 5 que entraram. Assim, aí é o que eu tô falando de, o elenco oferece essas peças. Eu acho que o Vojvoda a todo momento tentou mudar para vencer, mas faltam características diferentes, né? Porque, por exemplo, eu acho que hoje faltou uma pressão mais coordenada na saída de bola, mas você não tinha jogadores para isso. O Gabriel não tá inteiro. O Tassiano até foi quem mais pressionou, mais ou menos, né? O Roleiser faz isso mais no primeiro tempo, no segundo já cansa. O Barreal também não conseguiu fazer muito bem, então o Guilherme fazia esse papel, por exemplo. Eixa, a chuva agora vai me ferrar. Mas, enfim, então faltam peças para isso. E aí o Santos buscava dinâmicas de jogar no ponta com lateral, mas nem Barreal nem Roleiser hoje estavam conseguindo fazer isso. O Roleiser já não é muito a dele. E aí, como eu falei, a opção pro segundo tempo é o Lautaro. Então é difícil, né? Poderia ter sido o Matheus Xavier? Poderia, mas aí a gente volta naquela questão. O Lautaro tem essa capacidade física para pressionar, para empurrar o adversário mais atrás, que talvez o Matheus Xavier não tenha, em que pese que o Matheus, obviamente, tecnicamente é muito mais jogador. Então, faltam peças, cara. Faltam peças. Eu achei que o Vojvoda errou na escalação hoje. E errou no intervalo. Acho que ele deveria ter trocado mais até. Mas, enfim, depois desse começo do segundo tempo, ele vai mudando, tentando vencer o jogo. E aí passa muito pela falta de qualidade das nossas peças também, né? Enfim. Sobre o árbitro, queria muito falar isso. Picotou o jogo inteiro. Deu cartão amarelo para todo mundo. O Hugo terminou sem cartão amarelo. Absurdo. Não vi a falta, tá? Me falaram que não foi. Não vi. Me falaram que não foi falta. Mas, bom, o cara passou a mão em nós o jogo inteiro, né? Enfim. E aí é bom ter um cara decisivo, né? O Hugo falha, problema é dele. Mas é bom ter um cara decisivo, né? O Gabigol tem 3 jogos na temporada e 2 gols, sendo que um dos jogos ele jogou baleado lá, 20 minutos, 25. Ainda tenho dúvidas sobre o encaixe dele com o Neymar, especialmente na questão física, e hoje esse jogo é um parâmetro mais ou menos para isso, né? Eu acho que se você colocar Neymar e Gabigol, você vai ter que preencher esse time com 3 volantes, ou pelo menos, tipo, Arão, Zé e Bom Tempo, Arão, Menino e Bom Tempo, enfim. Mas é fato que é muito melhor ter jogador técnico no time, né, em alguns momentos. E é óbvio que nenhum outro jogador, acho que dos que estavam em campo hoje, iam cobrar aquela falta. E ainda bem que o Gabriel estava lá para empatar o jogo. Em questão de tabela, eu nem olhei muito, né?
Mas eu acho que se fosse derrotado na questão anímica, a questão moral do time ia ser muito pior. Então ainda bem que pelo menos arrumou esse empate. Mas que não deixem mascarar que foi uma atuação muito ruim. Eu vou falar jogador a jogador, mas para mim foi o pior jogo em tempos assim do Santos, talvez desde o 3-0 pro Ceará. Não, o Inter, né? Aquele jogo do Inter, pelo amor de Deus. Que também foi outro jogo muito ruim, mas pelo menos a gente matou. Então assim, é um time competitivo, mas que não pode fazer atuações igual a de hoje. Tem limitações técnicas também. Que a diretoria não se deixe mascarar e busque peças. Se olhar esse jogo hoje e não viram que precisa de um volante com capacidade física maior, até para jogar ao lado do Arão, que para mim fez um bom jogo, mas claramente cansou no final do jogo, não tinha perna, não precisa de um zagueiro confiável. Então essa diretoria não tá vendo o jogo direito, não tá entendendo de futebol não. Perdão. Jogador, Brazão, para mim, faz uma boa defesa no segundo tempo no chute do Bidu, do Garro, né? Eu acho, sei lá. Um canhoto aqui que chegou nesse lado. Fez duas coberturas, uma no primeiro e uma no segundo tempo, que o Zé Ivaldo não ia chegar, mas para mim ele falha no gol. Acho que, preciso ver o lance até de novo, mas eu acho que ele tá mal posicionado. Poderia estar um passo mais pro meio. Igor Vinícius, péssimo, muito mal o Igor. Defensivamente a gente já sabe que ele não é grande coisa, mas hoje também no ataque, onde ele costuma se destacar, foi muito mal o Igor. Deixa eu ver se tá ligado a minha lapela, tá? Muito mal o Igor. E aí é por jogos igual esse, igual o jogo contra o Palmeiras, igual o jogo contra o Flamengo, que eu não consigo confiar ainda 100% para ser o nosso lateral titular. O Mike então esquece. Então assim, poderiam ver o lateral direito também. Mas assim, se já tá difícil arrumar outras posições que não tem ninguém, imagina um lateral que pelo menos tem ele que quebra um galho ali, né? Adonis para mim fez um jogo razoável, mas também foi... sofreu ali com o Yuri Alberto, tá? Eu ia falar foi jantado, mas talvez não. O Zé Ivaldo foi. Mas sofreu. O Adonis também. Uma cobertura ou outra mais interessante. Quando ele arranca com a bola, faz boas jogadas até, mas enfim, não consigo também achar que é o cara confiável para ser o zagueiro, tá ligado? O Zé Ivaldo, péssimo, desculpa, bati até no celular. Péssimo, horrível. Jogo horroroso. Até acerta o lançamento pro Igor Vinícius, mas não fez boa saída de bola. Tanto por baixo quanto pelo alto. Sofreu para pegar o Yuri Alberto, desculpa. Apanhou pro Yuri Alberto o jogo inteiro. Não, tava perdidinho. O Yuri ganhava dele pelo chão, no alto, não ganhava a segunda bola, primeira, nada. Jogo horrível. O Lira, eu acho que teve uma dificuldade defensiva no primeiro tempo. No segundo até, mesmo com menos perna, correu pra caramba ainda. Mas eu acho que aquilo ficou muito... O Igor também sofreu um pouquinho com isso, né? Que faltou uma composição defensiva do lado direito, né? Mas acho que com o Lira foi pior. E não tinha cobertura, né? Porque o Zé Ivaldo, né? Pelo amor de Deus. Mas, assim, não achei um jogo horroroso, não. Achei ele o melhor da defesa, por exemplo, dos titulares. O Arão, pra mim, foi o único que realmente jogou bem. Acho que fez um baita jogo, é forte, mas fez um bom jogo o Arão, limpando alguma saída de bola. Errou um outro lançamento que ele costuma acertar, mas claramente por cansaço. Bom jogo do Arão pra mim. O Schmidt horroroso, péssimo. Seguirei batendo na tecla. Jogo que exige um pouquinho mais fisicamente, o João Schmidt não pode jogar. Simplesmente, não pode jogar. Ou ele entra faltando 15 minutos pra acabar o jogo. O Laser não gostei também, fez um jogo abaixo do que pode produzir. O que me agrada nele no Barreal, eu vou falar já do Barreal também, é que eu só tô esticando assim, que pelo menos eles quando jogam mal, eles jogam mal tentando. Eles não se escondem do jogo, sabe? O Barreal até às vezes, mas eu achei que hoje ele buscou o jogo a todo momento e tal, mas não foi bem. O Roleiser, assim como o Barreal, pra mim também fez um jogo bem abaixo do que pode produzir. Assim como o Tassiano. Cara, talvez o Tassiano tenha sido menos pior da linha ofensiva também. Ele briga pelo menos, né? Ganhou uma bola ou outra, mas assim, pouco participativo com a bola no pé, a gente sabe que não é muito a dele. Brigou lá, marcou pressão, nada demais também. O Gabriel, pra mim, não tá inteiro fisicamente. Fez um gol que tava bem impedido no primeiro tempo. Na hora que o Barreal solta pra ele, eu falei, tá impedido, dá pra ver. Mas o jogo, acho que ele tá com dificuldade de movimentação, dá pra perceber mais ou menos. E, enfim, acho que é normal até, né? Pela questão que não dá tempo de recuperar muito. Não me surpreenderia se ele não jogasse domingo, tá? Mas decisivo. Ainda bem que a gente tem um cara decisivo. Ele já finalizou uma bola perigosa no segundo tempo lá, né? No escanteio. E depois faz o gol. Decisivo, né? Dos que entraram, o Gabriel Menino, não achei que ele entrou mal, não.
Achei que um pouco nervoso no final do segundo tempo, já quando ele vira lateral direito. Achei um pouquinho nervoso. Mas não achei que ele entrou mal não, tá? Achei que bem participativo, um jogo bem decente. Quem mais? O Zé Rafael, ok, melhor que nos últimos jogos, mas também não achei nada demais. Até tentou aparecer um pouquinho mais à frente depois, né? Quem mais? Lautaro. O Lautaro eu não achei que entrou mal, tá? Ele errou lá, uma bola que ele poderia ter finalizado, ele tenta cruzar e desvia, uma outra que ele chuta de esquerda, todo troncho. É limitado, né? É limitado, mas assim, entrou ali pra pressionar, fez a dele, né? Caraca, menino, Zé Rafael, Lautaro. Robinho Júnior e Miguelito. Gostei do Miguelito, pra mim entrou bem. Mais uma vez, bem participativo, mesmo com pouco tempo. Também não me surpreenderia se ele jogasse domingo, tá? Mais tempo. E o Robinho Júnior buscou jogo, não achei que acertou tanto tecnicamente, mas buscou jogo, realmente apareceu, tentou, não acertou tanto, mas bem participativo pelo menos. Mas é isso. Marcelo Teixeira passa aqui embaixo. Presidente, que o senhor não se deixe enganar com esse empate. Esse elenco precisa de peças, Alexandre Matos, esse elenco precisa de peças, precisa de um volante de mais capacidade física, precisa de um zagueiro, para mim precisa de outro lateral esquerdo. Eu sei que não vai chegar essas peças todas, mas assim, precisa acordar, gente. Precisa acordar, senão vai ser um ano sofrido. Até amanhã, pessoal. Valeu.